Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje, dia 26 de dezembro de 2024, quinta-feira. E o que eu estou fazendo? Estou aqui trabalhando, mas não sou só eu. Hoje eu tenho uma convidada que resolveu acordar cedo, trabalhar e conversar com todos vocês. O nome dela, Dáfila Fagotti, gerente de produtos biológicos da Syngenta. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre o assunto que eu mais falei aqui ao longo do ano, soluções biológicas. O tema da nossa entrevista é aposta em soluções biológicas para a agricultura sustentável. Não era para você estar descansando uma hora dessa, Dáfila? Tudo bem? Tudo bem, Divina? É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, a planta não descansa, né? A gente também não descansa. Poxa, estamos ainda para terminar o ano. Faltam uns dias ainda para uma virada do ano. A gente está trabalhando, segue na luta. Ainda é preto na folhinha, né? Ainda é. A planta não descansa, a gente também não. Vamos lá. Dáfila, você fica onde? Em São Paulo? Meu posto é em São Paulo. Trabalho na Syngenta de São Paulo. Ah, tá. Legal. Mas eu sou londrinense, Divino. Sou londrinense. Ah, você é de Londrina? Sou de Londrina. Me formei aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ah, que legal. Semana que vem estou na sua cidade. Ah, é? Terra boa. É. Eu vou sair de férias, vou fazer uma viagem de carro, vou para o Uruguai e Argentina de carro, e meu primeiro ponto de parada é em Londrina. Londrina, cidade bonita, universitária, cidade do agro. A Embrapa Soja justamente fica aqui em Londrina, né? O Centro Nacional de Pesquisa da Soja. Então você vai fazer para mim uma listinha depois, vai me mandar o que fazer em Londrina em um dia, tá bom? Pode deixar. Compromisso. Dáfila, conta para mim, o que a Syngenta tem a ver com biológicos? Poxa, uma empresa do Porto Syngenta, que trabalha com químico há tantos anos, né? O que a Syngenta tem a ver com biológicos? A gente não pode estar longe do mercado. O mercado só se fala de biológicos e a Syngenta está envolvida nisso daí. A gente não está por fora. A Syngenta tem um orgulho muito grande de estar ao lado do produtor. Então, como que ela não estaria envolvida nesse tema de biológicos se o produtor só fala de biológicos, né, Divino? Exatamente. Todo mundo fala de biológico. As grandes empresas estão de olho no biológico, né? É o follow the money, né? Então, se o negócio é biológico... A gente tá certo. Muito bem. Qual é o papel dos biológicos no aumento da produtividade? A gente sabe que ajuda, né? Mas ajuda como? De que maneira? E como que isso está ligado à sustentabilidade? Tá, bom, vamos lá. Primeiro, para responder a sua pergunta, a gente tem que estar sempre pensando por que o produtor quer usar o biológico, né? Afinal de contas. Primeira coisa é que ele quer economia e rentabilidade, né? O mercado busca economia e rentabilidade. Isso. Ou seja, se não é rentável, ele também não vai deixar, não é porque é biológico que ele vai usar. Concorda comigo, né? Plenamente. Exatamente. A segunda coisa, o produtor ele está buscando diversificação do seu manejo. E aí a gente sabe que, né, a agricultura é cada vez mais desafiadora, a gente tem desafios de, como que eu posso dizer, de resistência, de pragas, de doenças, e um manejo integrado é o que o produtor busca. Então, o produtor está buscando um manejo integrado que possa diminuir esses efeitos, e o uso de biológico associado ao químico é uma das grandes coisas que faz com que o produtor acabe usando o biológico. E, consequentemente, isso vai refletir lá na produtividade dele, que é onde a gente quer chegar. A terceira coisa, o produtor ele está buscando sustentabilidade do solo. Sustentabilidade agrícola, sustentabilidade do sistema. O que eu quero dizer com isso? O maior patrimônio do produtor é sua lavoura. É isso que é o seu legado que ele vai deixar para os seus filhos. Ele precisa deixar uma lavoura produtiva. E o uso de biológicos ele vem de encontro a isso. E, por fim, por quarto, o produtor ele busca um produto que seja
multifuncionais. Então, eu quero, o produtor que ele quer um produto que vai ajudar ele no controle de uma praga, mas também que vai ajudar ele a proteger o solo, aumentar a diversidade daquele solo e aumentar a sua produtividade. Ou seja, esses 4 grandes fatores, né, principalmente o último, que são produtos multifuncionais, estão ligados à produtividade dos sistemas agrícolas. Então, eu tenho um produto que pode, muitas vezes, solubilizar, disponibilizar um nutriente e melhorar a qualidade do solo. Eu tenho um produto que pode ser fungicida e nematicida também junto. Então, eu tenho e ainda associado isso ao uso de químico, o resultado disso é uma lavoura mais produtiva numa mesma área. Então, o uso de biológicos ele tá muito ligado com o aumento de produtividade, dos aumentos de produtividade em uma mesma área, né, para o produtor. E isso leva ao quê? A economia e rentabilidade. Então, é um ciclo bem fechado. É um ciclo virtuoso, na realidade, né? Ciclo virtuoso, exatamente. Você falou de combinação. Por que não usar, então, só biológico? Já que nós temos mais sustentabilidade, nós estamos cuidando da biota do solo, nós estamos cuidando das plantas, nós estamos cuidando da diversidade. Então, por que não ficar só com biológico? Por que continuar usando o químico? Tá certo. Bom, são vários os motivos. Na minha opinião, Divino, o principal é que a gente tem um efeito complementar quando a gente usa químico e biológico. Hoje nós não indicamos a retirada de um produto químico e a substituição por um produto biológico, e nem vice-versa, nem a retirada de um biológico pela substituição por um químico, mas sim a sua complementariedade. Como eu disse, né, eu posso ter uma lavoura que eu posso aplicar um produto de químico de choque e eu posso aplicar um produto biológico que vai acompanhar aquela lavoura até ao longo do seu ciclo, protegendo, melhorando o enraizamento, protegendo, encapando aquela raiz, né? A gente tem produtos nematicidas que encapam aquela raiz, tornam aquela raiz mais resistente. Então, o uso complementar do químico e do biológico é o que a gente enxerga de melhor manejo para o produtor. Por que a gente não tira completamente o químico? Porque o químico ele é necessário por esse efeito que eu falei, né, de choque. Você já tem alguns produtos até que a gente fala que está aumentando, tem um residual longo, né, tem um efeito maior, mas o biológico ele é bem conhecido por esse efeito mais longo de acompanhar a planta, né, de crescer e se desenvolver com a planta ao longo do seu ciclo. Então, a gente não recomenda a retirada justamente por esse efeito complementar. Além de tudo, no Brasil, principalmente no Brasil, a nossa pressão climática, por ser um clima tropical, ela tem um maior aumento, por exemplo, de pragas, de doenças, de mobilização de nutrientes, que eu vou precisar a aplicação associada de um químico para ajudar aquela planta a entregar os seus potenciais produtivos. Então, hoje a gente vê o mercado, né, somente de biológico um pouco mais difícil, né, justamente por essas pressões que nós temos de clima, e o mercado associado químico e biológico muito mais atrativo, rentável para o produtor, né? O fato do produtor estar usando mais biológicos fez com que ele diminuísse o uso de químicos? Bom, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, o produtor está usando cada vez mais biológico porque ele está tendo mais acesso à informação, então a adoção, a experimentação. Então, o produtor que está experimentando, ele está vendo que é uma prática boa para o seu sistema, é uma prática que está, né, ela vai, ao longo dos anos, ela vai melhorando aquele sistema, e é por isso que o produtor está aumentando as suas adoções. Primeiro que ele está vendo efeito, a gente não usa coisa que a gente não vê resultado, né? Eu não vou lá no mercado e compro um produto que ele é ruim e eu volto a comprar.
provavelmente não vou fazer isso. Então, o produtor que está experimentando, ele está conversando com os seus vizinhos ali, e tá, né, falando da sua experiência sobre o produto biológico, e isso está aumentando as adoções, claro, pelo efeito e pelo resultado do produto biológico no campo. Por isso que eu acredito que as adoções estejam aumentando, reflexo da experimentação do produtor. E a gente fala assim, mas Dafra, você está falando que o produtor está tendo mais acesso à informação, mas a principal barreira do produtor não usar produto biológico é justamente pela falta de informação. A gente acredita que muitas vezes ele nem sabe qual é o manejo correto daquela lavoura, se ele pode usar o químico mais o biológico, se aquilo lá é compatível ou não para ele usar, se ele está usando os dois juntos e não está tendo efeito. Então, o produtor não tem, muitas vezes ele não tem esse acesso a essa informação, e essa é a principal barreira que ele deixa de usar o produto, porque ele não sabe. Mas também é o motivo dele estar usando, né? O produtor que está buscando esse conhecimento, é por isso que ele está aumentando essas adoções. E claro, né, de volta, por causa do efeito do biológico, que a gente vê resultados incríveis a campo. E é muito interessante isso que você acabou de dizer, porque eu acho que a gente nunca teve na história da humanidade tanta informação disponível ao mesmo tempo, né? E para o produtor rural, é dia de campo acontecendo todo dia, palestra acontecendo a todo momento, são as empresas que investem, né, em muita entrega de informação. Então, eu acho que o problema é o seguinte, está todo mundo recebendo tanto que às vezes existe até uma confusão de se saber o que ouvir, né? O filtro, muitas vezes, né, ele fica difícil de filtrar e colocar isso em prática. Mas eu acho que nunca se investiu tanto também em pesquisa no Brasil. Como é que tem sido essa evolução das pesquisas em novas soluções nesse segmento de biológicos? Olha, essa é uma pergunta muito legal, Divino, porque acontece assim, ó. Eu estou nesse mercado de biológicos, eu comecei na pesquisa, faz 20 anos, desde a época da minha graduação, mais de 20 anos. E eu lembro que naquela época a gente ia nos congressos, né, e quando falava de biológico, era meia dúzia de gato pingado, há 20 anos atrás. Agora não, agora os congressos de biológico, eles lotam salas, é muito interessante isso. Por quê? Porque cada vez tem mais pesquisa mostrando o resultado desses bioinsumos no campo. E para onde que isso vai decolar? Hoje em dia a gente tem técnicas, biotecnologias, técnicas genômicas muito avançadas. E a gente conhece, né? Eu posso falar assim, de cabo a rabo, um micro-organismo, um extrato botânico, uma água, enfim. E aí, aonde que eu quero chegar? Antes a gente estava buscando aumentar os nossos bancos de micro-organismos, de fungo, de bactéria, de vírus. Hoje a gente tem um banco, tem um monte de micro-organismo isolado, a gente precisa saber aplicar isso a campo. A gente precisa, hoje com as técnicas moleculares, eu consigo até escolher, Divino, eu quero um produto que é específico para tal nematóide, eu quero um produto que é específico para tal fungo, eu quero um produto que é específico que solubiliza ou fixa nitrogênio para a planta. Eu consigo isolar do banco de micro-organismos através de técnicas genéticas esses micro-organismos. Mas qual que é o desafio? O desafio é fazer com que, pela genética, eu sei que ele faz aquilo, mas o desafio vai ser ele fazer aquilo na prática. É a mesma coisa que eu sei, por exemplo, tem um aluno na escola que ele é muito bom em matemática. Só que se eu não desenvolver aquele aluno para matemática, a única coisa que ele vai ser o melhor aluno da turma. Ele precisa ter um desenvolvimento de avançado de matemática com professores para chegar a ser uma mente brilhante em matemática. A mesma coisa do micro-organismo, do extrato botânico. Eu preciso isolar substâncias adequadas, eu preciso de uma formulação, um micro-organismo, eu colocar ele, expor ele a formulações, a temperaturas, a diferentes formas de
produzir um produto para ele expressar aquilo que a gente quer. Então, hoje a pesquisa, ela está principalmente focada no desenvolvimento de formulações, porque o banco de micro-organismos a gente já sabe que tem. A pesquisa até fala que o que a gente conhece de micro-organismo é a pontinha de um iceberg. Para baixo é enorme o que a gente não tem de conhecimento, mas o que a gente tem de micro-organismos já, de acesso, já é bastante. Poxa, mas o que a gente tem de bancos lá, nós temos 5 mil micro-organismos, 10 mil, tem bancos por 50 mil, mas eu não tenho 50 mil produtos. Então, essa parte que está a pesquisa agora, desenvolver formulações estáveis, formulações que vão entregar para o produtor um produto que não precisa refrigerar, por exemplo, que é fácil armazenar, que tem um tempo de vencimento maior, para ele poder usar na cultura da soja, depois se sobrou vai usar na cultura do milho. Essas são o desafio da pesquisa hoje, na formulação de produtos estáveis e que expressam realmente o potencial daquele extrato, daquela bactéria, daquela substância que a bactéria produz. É aí que está, nesse pé que está a pesquisa hoje e daí para mais. Aliás, você tocou num ponto bem interessante, que vocês trabalham com organismos vivos. Uhum. Esses organismos, eles precisam, quer dizer, quando você cria isso em laboratório, sei lá, quando você imagina um produto, olha aí, eu estou aqui devagando, estou delirando aqui, hein? Você me ajuda, pelo amor de Deus. Aí você vai imaginar o seguinte, olha, tem que ter um range de temperatura mínima e máxima que esse micro-organismo vai suportar e tal. De repente chega a pessoa, vai lá e coloca aquilo no galpão a 40 graus, o outro coloca a 50 graus, o outro coloca a 10 graus, e um vai guardar bem guardadinho, o outro vai guardar de qualquer jeito. Como é que faz para que isso não perca a efetividade? Depende do produto, né, Divino? Por exemplo, se eu tenho produto à base de micro-organismos vivos, claro que eles serão mais afetados por temperatura, né? Porque afinal de contas, são produtos, né, que têm uma temperatura ideal para sua sobrevivência, mas durante seus processos de formulação, volto lá na formulação, por isso que é bem importante. Durante o seu processo de formulação, existem variações de temperatura que vão fazer com que aquele micro-organismo ele acelere seu crescimento ou que ele mantenha estável o seu crescimento e temperaturas que vão fazer com que ele aumente a sua mortalidade, né? Então, existe essa variação de temperatura e a temperatura ótima, eu sempre falo que a temperatura ótima sempre vai ser a temperatura ótima para a cultura, para a soja, para o milho, sempre vai ser. Então, o micro-organismo ele sofre. Só que assim, um aumento elevado de temperatura pode afetar a viabilidade do produto? Pode afetar a viabilidade do produto se ela se mantém por um longo tempo. É igual nós. Poxa, eu sou aqui de Londrina, Divina. Aqui, em dezembro, nós estamos aqui em Londrina, né? Porque eu vim passar Natal com a minha família. Nós estamos aqui por volta de uns 30 graus agora. Mas se eu for lá para o Rio Grande do Sul, ou sei lá para o Uruguai, eu vou sentir um pouquinho mais de frio e eu vou estar ali mais retraída. Mas nem por isso, né? Nem por isso vai diminuir meu tempo de vida. Quando se eu vou para uma temperatura muito mais alta, eu vou dar uma sofrida, vou lá para o Maranhão, em Balsas, no Maranhão, vou dar uma sofrida, vou. Mas nem por isso. Agora, se eu ficar exposta por muito tempo, aí sim. Então, o produtor, eu não vou dizer para ele, né, a gente não vai dizer que, poxa, o produtor não precisa tomar cuidado, não afeta. Não, afeta. Quanto mais adequadamente o produtor guardar aquele produto biológico, eu sempre, né, costumo dizer que biológico é bem parecido com semente. Então, vou tratar bem, são organismos vivos, tem que cuidar. Então, a gente não pode fechar e falar, não, tudo bem, aguenta. Não. Mas também não é tão frágil assim quanto a gente pensa. Essa é a mensagem que eu sempre gosto de dizer. Não vai de uma hora para outra acabar. Mas se a gente manter aquilo, né, aquela pressão climática, temperatura muito quente, né, aí a gente pode inviabilizar um produto. Excelente explicação. Adorei, gostei muito. Agora,
Eu gostaria que você falasse sobre os 3 pilares das soluções biológicas, que é a redução do impacto de estresses abióticos, né, que são aqueles Uhum, fatores externos, né? Você vai explicar aham. direitinho o que que é isso. Aceleração da recuperação vegetal e ativação do metabolismo das plantas. Tá certo, tá certo. Aí você tocou bastante num tema bem técnico, né, de nessa parte de Sim, fisiologia e tudo mais. Tudo isso que você falou, a planta ela acaba sofrendo quando a gente tem algum estresse abiótico. O que são estresse, né, para falando para o público que talvez, não entenda. O estresse abiótico são os estresses causados por clima, por aplicação de produtos químicos, por exemplo, pode causar um estresse na planta. Por exemplo, eu sempre falo que é a mesma coisa que da gente. Eu tomei ali um paracetamol, não me causou mal, mas ali talvez um paracetamol, não um remédio para dor de cabeça. Uma dor no estômago pode dar, mas não é nada demais. Para a planta também existem esses estresses ocultos. São esses estresses abióticos, são tudo que não são causados por seres vivos. Os estresses bióticos são causados por vivo. Doenças, pragas, coisas que são vivas. Então, a planta, né, durante seu ciclo produtivo da lavoura, ela passa por estresse, seja ele biótico ou abiótico. Os abióticos, ela não tem nem como controlar. Um biótico, ela até consegue, né? Poxa, preventivamente eu vou aplicar um produto para não ter certa praga. Preventivamente eu vou aplicar um produto para diminuir a incidência de fungos, mas os abióticos são mais difíceis de controlar, por exemplo, fatores climáticos. Então, um estresse hídrico é um fator abiótico, um estresse por nebulosidade, por excesso de chuva. Aqui no Paraná, passou-se uns dias atrás que passou mais de 20 dias sem chover. A soja deu uma estressada. Logo em seguida, deu um excesso de chuva, áreas alagadas. Poxa, qual é o impacto desses estresses para as culturas, né? Então, essa mitigação desse efeito, o produtor não tem, o produtor tem na mão. Eu consigo aplicar produtos biológicos que vão ajudar a planta a mitigar esses efeitos climáticos que ele não tem controle, né? Ele não tem controle sobre os efeitos de clima, de vento, de granizo, de chuva, de seca, mas ele tem uma ferramenta que ele pode ajudar a planta a passar por esse período muito mais ameno, vamos dizer assim. E quando eu aplico alguns certos produtos biológicos, eu consigo ativar exatamente na planta fatores que aumentam a quantidade de substâncias antioxidantes que a gente fala. Então, todos esses estresses causam o que a gente chama de oxidação, estresse oxidativo na planta, aumenta radical livre praticamente. Poxa, é tão difícil pensar assim. Então a planta fica literalmente estressada quando passa por esses fatores. Só que quando a gente aplica alguns certos produtos biológicos, a gente consegue antecipar certas substâncias, certas ativações na planta, que ela vai ficar mais preparada para passar por esses estresses mais ameno, mais tranquilo, vamos dizer assim, para não ter tantos efeitos de redução de produtividade, por exemplo, quando passar por isso. E quando ocorrer um estresse, né, ocorrer por exemplo, apliquei um produto que pode causar alguma fito na planta, essa planta recuperar muito mais rápido. Então, esses pilares que a gente fala, né, que você acabou de dizer, poxa, mitigação e recuperação mais rápido, eu consigo Uhum. trabalhar isso utilizando produtos biológicos. Se eu E aí você me pergunta, né, ei, mas ah. Dáfila, mas e se não tiver estresse? Difícil, né? Se não tiver estresse, difícil. Até a gente É estressa, quanto mais a planta. é difícil. Se não tiver estresse, a planta consegue utilizar esses mecanismos de balanço
para produzir mais. Então, vai ter um efeito de desenvolvimento melhor também. Você acredita que a prosa foi tão boa que o tempo já acabou? O tempo já acabou. Já É que eu acabou. falo demais. Não. É que você serve para ser professora. Então, nossa, tão bem explicadinho que você explica. Mas deixa eu conseguir 1 minuto a mais aqui para você falar Claro. do portfólio de vocês. Como é que tá? Tá completaço? Tá bacana? Tá, a Singenta está crescendo bastante no segmento de biológicos, e a gente tem 3 grandes pilares. A gente tem o biocontrole. Biocontrole todo mundo conhece, é para controlar alguma praga, alguma doença. Então nós temos Uhum. produtos biofungicidas foliares. A gente lançou um produto esse ano em outubro chamado Reverb, é um produto biofungicida à base de bactérias que vai ajudar a controlar principalmente fungos foliares, anomalia da soja. Então, a Singenta gosta muito de estar ao lado do produtor, assim, surgiu um problema, poxa, já estou avaliando o biológico, já estou aplicando o biológico lá, então temos um lançamento de biofungicida. Nós temos produtos focados para nematóides, por exemplo, no segmento de biocontrole. Arvático, sertano, produto para cana, produto para soja, para milho, para algodão. Está crescendo muito o uso de nematóides, porque o produtor já entendeu que é uma problemática, está instalada no solo, e a gente, com o manejo, a gente convive com essa problemática, então é necessário o uso de biológicos. Nós temos produtos no pilar de bioativadores. A Singenta recentemente fez uma aquisição de uma empresa muito forte globalmente chamada Valagro, e com a Valagro veio um produto chamado Megafol. É um produto, o bioativador mais vendido no mundo é o Megafol, e o resultado nessa safra que o nosso time está acompanhando nos produtores é fantástico, e ele justamente vem nessa problemática que a gente falou para mitigar os estresses causados por clima, por efeitos climáticos, estresses causados por fitotoxicidade. E nós temos o nosso portfólio que a gente chama de uso eficiente de nutrientes, um portfólio de biológicos que vai ajudar a planta a aumentar a quantidade de nutrientes, de nitrogênio, de fósforo, entre outros. Então, esses 3 grandes pilares que o mercado conhece, a Singenta está trazendo muita inovação, já tem um portfólio bem robusto para trabalhar, e vai vir muito mais novidades por aí. Ano que vem você vai voltar para a gente prosear mais. Feliz Com ano novo para certeza. você. Obrigada, Divino, para você também. Eu conversei com a Dáfila Fagotti, gerente de produtos biológicos da Singenta, e ela falou a respeito de biológicos para a agricultura sustentável, né? Como eu disse, o assunto mais da hora aqui, do ano inteiro, né? De 2024 inteiro. E você que está nos assistindo, gostou da prosa? Se gostou, que tal deixar um like para gente, deixar um gostei? Deixa um comentário, custa nada, né? Deixa um comentáriozinho lá para nós. Compartilhe com outras pessoas, é bom para outras pessoas também terem informação. Ela falou sobre isso aqui, né? E se inscreva nesse canal, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.